Olá, amigos! Hoje eu vim falar para vocês sobre uma arma muito poderosa. Que arma é essa? No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 23, na Bíblia Sagrada, relata sobre o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Porém, Saul não fez o que era reto aos olhos de Deus. E Deus permitiu que um espírito mau se apoderasse de Saul, o qual o atormentava. E quando Saul estava assim muito atormentado pelo esse espírito, chamava o pequeno Davi e ele começava dedilhando a sua harpa e louvando a Deus. E ali aquele espírito desaparecia, mas depois voltava. E o inimigo foge do louvor a Deus. Outro episódio está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 30, que diz que um grande exército veio enfrentar o rei Josafá, que era rei de Judá. E Josafá sabia que o seu exército e as suas armas não seriam suficientes para essa guerra, porque o exército era muito grande, a multidão era grande. Era formado pelos povos amonitas, moabitas e seus aliados. E Josafá falou para Deus em oração que agora estava tudo perdido. E Deus instrui a Josafá a ir para a guerra, porém colocar os cantores na frente do exército. E assim Josafá obedeceu e colocou ali os cantores e foram para a guerra. E quando começaram cantando, Deus agiu. Os inimigos começaram a se confundirem e destruírem um ao outro. E ali, quando o exército de Josafá chegou no campo de batalha, não tinha mais ninguém, estava tudo derrotado. A guerra foi vencida sem batalha. A batalha foi o louvor a Deus. Então, o louvor pode muito em seus efeitos. Outro episódio foi sobre Paulo e Silas. Eles dois foram presos injustamente e estavam ali sofrendo no cárcere e amarrados no tronco. Mas ali eles oravam e cantavam louvores a Deus. E, de repente, à meia-noite, houve um grande terremoto em que as cadeias foram abaixo. Então, todas as portas se abriram e todos foram libertos. Por quê? Porque eles louvavam a Deus. O que é o louvor a Deus? O louvor a Deus é uma exaltação à soberania e à grandeza e à majestade de Deus. E Deus se agrada muito do louvor. Então, se você está sofrendo, está com problemas insolúveis, doenças incuráveis, louve a Deus. Louve a Deus porque através do louvor, Deus pode te dar vitória. Como eu já falei, o louvor é uma arma muito poderosa em que destrói o inimigo. E é por isso que eu canto.